Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Quero convidar gentilmente a igreja a abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, a epístola do apóstolo Paulo aos cristãos em Gálatas, capítulo 5, primeiro versículo. Amém? Assim está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Essa outra versão que está à nossa disposição diz a parte terminal: permaneceis, pois, firmes e não vos dobreis novamente ao jogo da escravidão. Bem, esta é a palavra do apóstolo Paulo aos cristãos em Gálatas, que estão enfrentando um dilema e um drama terrível. Eles não sabem distinguir a diferença entre a antiga e a nova aliança. Eles não conseguem discernir o período da lei e o período da graça. Gera essa confusão ao ponto de que muitos tornam-se judaizantes. E o que são judaizantes? São judeus convertidos ao cristianismo que não querem abandonar as práticas judaicas. Quando eu me refiro às práticas, era justamente as antigas práticas que servia como sombra, apenas uma sombra, uma projeção de um tempo perfeito, de um tempo pleno, que era justamente o tempo da graça. Então, eles estavam muito confusos, se deviam circuncidar ou se não devia circuncidar, se devia guardar normas, preceitos esses da lei. E havia esse é o contexto para que os irmãos possam compreender melhor toda essa situação. E o judaizante, ele tende a se tornar legalista, ele tende a se tornar moralista. Em suas práticas ele recostura o véu que um dia Jesus rasgou, pensando ele que será salvo por suas obras. Infelizmente, ainda muitas religiões propagam essa interpretação equivocada. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de vós, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não mediante a obras, para que ninguém se vanglorie diante dele. A salvação não é de graça. Eu sempre gosto de frisar e enfatizar essa verdade. Ei, não é de graça, é pela graça. Pela graça sois salvos. Por que não é de graça? Porque alguém pagou um preço, e foi um preço muito caro. Não foi por meio de valores corruptíveis, como a moeda de ouro e como a moeda de prata, mas foi pelo seu sangue precioso que ele nos comprou. Então a salvação é pela graça, pela graça. E os primeiros cristãos não conseguiam entender a dimensão da graça, e ocorreu essa confusão. E o apóstolo Paulo vai dizer, Gálatas capítulo 5, versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão.
Que jugo é esse? É essa mentalidade medíocre de conquistar a salvação. A salvação não se conquista, ela não é um prêmio à nossa disposição. A salvação se recebe através da fé e através da graça. É um dom. Dom significa dádiva, é uma doação de Deus. Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. É isso que está escrito também em Efésios capítulo 2. Deus, antes de falar haja luz, Ele falou haja cruz. Já estava tudo determinado nos propósitos divinos para que nós pudéssemos estar aqui como um povo redimido pelo sangue do Cordeiro, herdeiros da redenção eterna, lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a marca da nossa promessa, esse é o selo que nos autentica como filhos de Deus. Aleluia! Agora é interessante que todas as religiões, escuta, presta atenção, todas as religiões fazem sacrifícios para Deus. Todas faz um sacrifício para Deus. Mas quando nós olhamos para o Calvário, não é um homem fazendo sacrifício para Deus, mas é Deus fazendo sacrifício para o homem. Isso é muito forte. A cruz do Calvário nos revela o próprio Deus fazendo sacrifício para o homem. Jesus não morreu por causa dos poderes religiosos judaicos, nem por causa dos poderes dos direitos e justiça romana. Jesus morreu porque Ele quis. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Eu a entrego e a restituo. Foi isso que Ele fez. Foi isso que Ele fez. Não poderia ficar preso na cruz. Não poderia ficar enclausurado no túmulo, porque a justiça de Deus se cumpriria em sua vida. E Deus não tratará o inocente como culpado. Por isso que Ele ressurgiu dentre os mortos. Eu fico falando aqui, vem à mente, sabe o que é aquele filme que é baseado num livro que se tornou best-seller, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Não sei se você já ouviu essa cena. O leão morre e está lá os meninos de Nárnia, né? Triste. Pois a rocha se parte ao meio, o leão ressurge. E aí ficam assim atormentados, perplexos. Como isso foi possível? Ele diz, nas leis de Nárnia. Perdão, ele diz, a feiticeira esqueceu que nas leis de Nárnia um inocente não pode ser culpado. C.S. Lewis tentou explicar o que é o Evangelho da Graça para a sua geração por meio da mitologia. Então Jesus ressurgiu dentro dos mortos porque não havia dolo, porque não havia mácula, porque não havia nele transgressão, porque não havia nele iniquidade, nunca se achou nele algum pecado. Por isso que ele ressurgiu dentre os mortos, vivo está à destra do Deus Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus. Então é Deus fazendo um sacrifício para que a redenção se torne possível. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Deixa eu beber água aqui, irmãos. Eu dei tanto glória hoje de manhã, ontem à noite, que só graça. Foi muito glória. Por que eu estou falando isso? Porque o maior grito de liberdade da história da humanidade não foi nas margens do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Não foi quando Dom Pedro I bradou dizendo independência ou morte. E a partir dali nós celebramos até hoje, todo 7 de setembro,
celebramos a liberdade, celebramos essa conquista, celebramos essa independência. E eu acredito que toda nação, todo povo, ao longo da história, tem esse momento que criou um marco memorável em vossas vidas, ao ponto de festejar e de celebrar. Mas nós cristãos temos muito mais motivos, temos muito mais razões para celebrarmos a liberdade, para celebrarmos a nossa liberdade em Cristo Jesus. Porque o maior grito da história, eu conheço a história da minha nação, eu não conheço a história das outras nações, mas acredito que um dia foi necessário alguém dar um grito para destruir o jugo. Não conheço, também não tenho muito interesse em conhecer, mas o grito que ressoa, reverbera na história como o maior grito, não foi o de Dom Pedro I, foi o de Jesus Cristo de Nazaré no Calvário. E esse grito tem que ser celebrado todos os dias. Foi quando ele disse em grego, tetelestai, significa está consumado. Essa é uma expressão comercial muito comum naquela época, que quando você ia pagar a última promissória, carnezinho, a última promissória de uma parcela enorme de uma dívida que você tinha, aí quando você pagava, sabe, rasgava aquela parcelinha, entregava, aí você dizia, ufa, tetelestai. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um financiamento de uma casa, são 15 anos. Ah, meu irmão, quando chegar essa última parcela, eu vou dar uma festa tão grande. Eu vou dar uma festa tão grande. Tetelestai está consumado, não devo mais nada a ninguém. Agora, sim, a missão foi cumprida. Não há mais nada o que fazer. Na cruz Jesus disse, tetelestai está consumado, ou seja, eu cumpri, eu completei, eu comprei. O sentido da palavra tetelestai no grego, ele vai além de uma mera compra, mas é o seguinte, é você comprar o material pelo seu verdadeiro valor. Primeiro, comprar o material não é pelo seu verdadeiro valor, não é pichichando não, né? Brasileiro, baiano, Paulo Afonso é bom de pichichar, né? Não é pichichando não, quanto é aqui. Então, tetelestai é você comprar algo pelo seu real valor. Foi isso que Jesus fez por nós. Segundo, é você comprar e retirar do mercado. Você retira, porque há pessoas que compram, mas ainda deixa lá, não tem pressa, né, para tirar aquilo do mercado, e está lá no mercado. E o terceiro, é você nunca mais colocar à disposição para venda novamente. Ei, você entendeu? Foi isso que Jesus fez comigo e contigo. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos comprou pelo verdadeiro valor, nos tirou do mercado e nunca mais nos colocará à venda. Ou seja, a sua obra é completa, é completa, é completa em nossas vidas. Esse foi o maior grito, tetelestai. E o tema dessa mensagem é celebrando a liberdade, porque essa liberdade nós temos que celebrar, irmãos, todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. Olha o que o texto nos diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Então temos que celebrar, porque se você não celebrar essa liberdade, é bem provável que você venha se submeter novamente ao jugo da escravidão. Quantas pessoas deixaram de agradecer e engrandecer a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito em suas vidas, e simplesmente se submete novamente ao jugo da escravidão. A Bíblia vai nos falar sobre essa conquista de Cristo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, vai dizer, o escrito de dívida que era contra nós, os preceitos da lei que nos era desfavorável, Ele removeu e o encravou na
cruz do Calvário. Ou seja, o escrito de dívida ele removeu. Coloca essa versão, vamos ver o que é que essa versão nos apresenta. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha só essa. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. Ei, sabe onde é que está a minha, a tua, a nossa vitória? Na cruz. Na cruz. Eu fico às vezes impressionado como um equívoco teológico pode gerar tantos problemas. E há pessoas que pregam por aí que Jesus, quando Jesus estava na cruz, o inferno estava dando uma festa. Aí vem Mel Gibson, um católico ortodoxo, quando faz o filme A Paixão de Cristo. Não sei se você já assistiu. Mostra Jesus na cruz e o diabo desesperado no inferno. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. A cruz não é derrota, a cruz é vitória. A cruz não é fracasso, a cruz é conquista, é sucesso. Quer ver isso? Olha o próximo versículo. É a Bíblia que fala, irmãos. É a autoridade da Bíblia. Olha o que nos diz a Bíblia. E tendo despojado principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Em outra versão vai dizer: e tendo despojado principados e potestades, os expôs ao ridículo, triunfando deles na cruz. A minha vitória, a tua vitória, a nossa vitória está na cruz do Calvário. Na cruz, no sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Então não tenha vergonha da cruz, porque a cruz antes era símbolo de morte, mas agora é símbolo de vida. Antes era símbolo de maldição, mas agora de bênção. Antes era símbolo de derrota, mas agora de vitória. Antes era símbolo de perdição, mas agora, através de Cristo Jesus, de salvação. Não se envergonhe da cruz. Amém? Celebrando a liberdade. Para não sermos judaizantes em nosso tempo, como nós devemos celebrar essa liberdade? Nós vamos partilhar de algumas verdades. Em primeiro lugar, você vai celebrar essa verdade quando você entender que não existe mais nenhuma condenação sobre sua vida. Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, primeiro versículo. Celebrando a liberdade. Celebrando a liberdade por essa convicção, irmãos. Não há condenação nesse mundo contra nós. Não há. Não há mais. Olha o que nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, celebrando a liberdade, na certeza que nenhuma condenação nesse mundo, nenhum tribunal nessa terra pode nos condenar. Sabe por quê? Porque nós estamos em Jesus. E o que é que nos diz em 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Tudo se fez novo. Tudo novo é uma nova vida, é uma nova história, é um novo coração, é um novo ser. É um novo ser. Eu consigo distinguir o velho Sidney do novo Sidney. É verdade que o velho Sidney às vezes quer ressurgir. E eu digo para ele: morre feliz, morre miserável, morre desgraçado. Não é? Às vezes o velho homem vem ressurgir, mas nós temos que enterrá-lo todos os dias. Então temos motivo para celebrarmos, sabe por quê, irmãos? Nenhuma condenação nesse mundo vai mais nos intimidar, nos amedrontar, nos ameaçar. Nenhuma. Ainda que todas as leis sejam contrárias à nossa fé, ainda que todas as legislações
se oponham às nossas crenças, ainda que todos os legisladores venham nos perseguir, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, se você está em Cristo Jesus, você não vive sobre a condenação do jugo do vício, do hábito nocivo, do pecado, da mentira, da prostituição. Conta a história que Santo Agostinho, antes de se converter, era um homem muito promíscuo, gostava dos bordéis, gostava dos prostíbulos. E quando ele teve o encontro com Jesus, ele ia passeando e veio uma meretriz ao seu encontro, avistou a certa distância e disse: ali é Agostinho. E correu e se aproximou e disse: Agostinho. Ele percebeu que era ela, ele começou a andar mais rápido. Aí Agostinho, e ele andando mais rápido, e ela correu mais rápido que ele, disse, chegou na frente: Agostinho, é você? Ele disse: vejo que tu és a mesma, mas eu já não sou mais o mesmo. Cristo vive em mim. Deu as costas e saiu andando. Já não somos mais o mesmo. Já não somos mais o mesmo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já não é mais escravo do pecado, você já não é mais subserviente ao pecado. Ao contrário, meu irmão, Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Não é o pecado que me domina, mas eu domino os meus instintos, eu domino as minhas taras, eu domino os meus desejos, eu domino a minha vontade, porque eu sei que o Cristo vivo habita em mim, e Ele venceu o mundo por mim, e eu vencerei o mundo por Ele. Não é assim que está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, Ele venceu o mundo por nós. Mas a Bíblia também vai dizer qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então, através da fé, nós podemos também vencer esse mundo por amor a Ele. Glória a Deus por isso. Sabe por que eu digo isso com tanto entusiasmo, irmãos? Com toda a força do meu coração. Porque minha mãe aqui é testemunha. Uma hora dessa, em outros tempos, eu estava lá, sem hora para chegar em casa. Eu estava lá, ou seja, como um fulião, compulsivo, intenso, sem limites, sem limites. Um dia vieram me deixar bêbado em casa. Eu era adolescente ainda, completamente tomado pelo efeito do álcool. Eu perdi totalmente a noção da realidade, não sabia onde estava nem com quem estava. A minha situação era tão feia que um dia eu acordei em Aracaju, num apartamento, olhando para a praia. Eu disse: onde é que eu estou? Será que eu morri e estou no céu? Ia estar no inferno. E quando eu fui ver, os amigos me botaram no carro e foram para Aracaju, e apareci lá. Minha mãe não sabia, 2 dias, 3 dias fora de casa. Uma hora dessa, em outros tempos, eu sabia onde eu estava, satisfazendo os desejos da carne, satisfazendo os prazeres momentâneos, que tendem a gerar pesares eternos. Mas graças a Deus eu tive um encontro com Cristo Jesus. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Hoje não há mais a mínima vontade, pelo contrário, a vontade hoje é de adorar o seu nome, é de louvar o seu nome, é de bendizer o seu nome. Minha vontade hoje é de guerrear contra o mal e anunciar àqueles que ainda vivem oprimidos que Cristo livra, que Cristo liberta. Amém? Então não há mais nenhuma condenação no mundo, não há. Agora, uma outra verdade: além de não haver nenhuma condenação do mundo, nós devemos nos alegrar em Deus, porque também não há nenhuma acusação do inferno. Não há condenação do mundo, entendeu? Agora não há acusação do inferno. Romanos capítulo 8, versículo 33.
Lembra? Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Agora Romanos 8:33, quem tentará? Acusação. Há uma diferença de condenação para acusação. Condenação já é uma sentença. Acusação é simplesmente uma imposição que foi dada, que pode ser calúnia, que pode ser ameaça. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Não existe mais acusação do inferno sobre a tua vida. A Bíblia nos diz que o diabo está dia e noite diante do trono do Senhor, fazendo o quê? Nos acusando. Ele é o pai da mentira, mas ele também é o pai da acusação. Ele mais faz é acusar, e acusa, e acusa, e acusa, e acusa. Martinho Lutero conta que, em um dos seus livros, que um dia, por meio de um sonho, e isso foi verdadeiro, Satanás apareceu a ele em sonho e disse: você fez isso, você também fez isso, e isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E Satanás entrega a ele um rolo, um pergaminho, e quando abre aquele rolo, estava todos os pecados de Lutero, desde a sua infância, até aqueles dias. E Lutero começa a olhar e dizer: é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Isso no sonho. De repente, Lutero diz para o diabo: mas você está esquecendo de um detalhe. E o diabo diz: qual é? Ele pega uma caneta que estava do seu lado, um pincel, aquele de pena, e começa a escrever: o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. De todo o pecado. De todo o pecado. Aleluia. O sangue de Jesus é o alvanjante que vai tirar todas as sujeiras, todas as manchas que existem na nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então não há condenação nesse mundo, mas também não há acusação do inferno. Não há acusação do inferno. Um dia eu fui chamado para expulsar o demônio. Esse demônio aparece em 6 anos em Paulo Afonso. O bicho é forte. Eu vou dizer que o bicho é forte, não vou dizer o nome de um pastor muito conhecido na cidade, foi promovido para a glória, mas é um pastor homem de Deus. Ele foi chamado há umas 2 décadas para expulsar esse demônio, que vem em 6 anos sobre essa criatura, pobre e oprimida. Trata-se de uma possessão voluntária, a pessoa quer, só que há momentos que ele domina, que a pessoa já não controla. E esse pastor, quando foi lá, o demônio diz bem assim, e eu não vou imitar a voz aqui para não dar ibope a ele, né? Aí ele disse bem assim: pastor, leia aí o Salmo 151, pastor homem de Deus, mais leigo. Aí o pastor ficou procurando o Salmo 151, enquanto isso, o demônio estava dando gargalhada, porque não existe o Salmo 151. Alô? Entendeu? E o demônio estava dando gargalhada. E o que foi que aconteceu? O demônio desestabilizou o pastor emocionalmente, o homem de Deus, mas desestabilizou emocionalmente. Quando eu fui expulsar esse demônio, alguns irmãos na igreja estavam comigo, é testemunha desse fato. Quando eu olhei para ele, ele olhou para mim e ele disse: você está com medo? Olha que infeliz, que miserável. Eu disse: de quem? De tu derrotado. Tu já é derrotado, teu futuro já está escrito, em nome de Jesus, sai. Rapaz, que miserável, né? E é assim que você deve fazer. Se ele vier ao seu encontro, tentando te acusar dos seus passados, faça com que ele venha se lembrar do seu futuro, e o seu futuro é o fogo do inferno. Ele já está derrotado, ele já está condenado. A Bíblia diz que Jesus vai destruir ele apenas assim. Olha o esforço que Jesus vai fazer, olha o esforço. Sabe como é que Jesus vai destruir o diabo? Olha o esforço de Jesus. Acabou. A Bíblia diz: com o sopro da sua boca ele vai destruir o diabo e seus seguidores. Só com o sopro. Que esforço, né? Isso é bom aqui falar, porque tem pessoas que pensam que o diabo é inimigo de Deus. O diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Deus está tão infinitamente elevado a uma posição que ele não tem inimigo, gente. A Bíblia vai dizer: o diabo, vosso adversário. Adversário de quem?
nosso. Deus não tem inimigo, não. Deus está acima de tudo isso, com o sopro da boca. Agora, o diabo sabe que não tem como atingir a Deus, ele procura atingir aquilo que Deus mais ama. Por isso que ele vem com toda a sua fúria para cima de mim e para cima de você. Mas escute, Deus não tem inimigo. Às vezes eu tenho a oportunidade de falar isso, algumas pessoas se assustam. Eu digo, Jesus não é maior que Buda. Não é maior que Buda, que viveu 200 anos antes de Jesus. E Jesus também não é maior do que Maomé, que viveu 200 anos depois de Jesus. Aí as pessoas ficam assustadas. Aí eu concluo dizendo, Jesus é incomparável. Vocês coloquem aí para disputar quem é maior, Maomé e Buda. Mas Jesus é incomparável, Ele é absoluto. Nunca ninguém nasceu de uma virgem, nunca ninguém andou sobre as águas, nunca ninguém ressuscitou os mortos, nunca ninguém morreu numa cruz e ressurgiu ao terceiro dia, que foi levado aos céus na presença de 500 testemunhas, está à destra de Deus e um dia voltará a essa terra novamente. Não há, vai comparar Jesus a quem? Você escolha aí a guerra entre os outros panteões divinos, mas meu Jesus não. Amém, meu irmão? É incomparável. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus por isso. Então, celebrando a liberdade, como celebrarmos na certeza que não há condenação no mundo, que não há acusação no inferno? Gente, isso é muito sério, porque o diabo é acusador. E tem pessoas desistindo da vida, desistindo dos sonhos, desistindo da família, desistindo do casamento, desistindo do ministério, desistindo de viver por causa do diabo acusando. Repreenda. A Bíblia diz que o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele fugirá da nossa presença. Repreenda. Não deixe o inimigo te acusar. Sabe por quê? Está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Ele purifica, Ele perdoa, Ele purifica. Receba isso em nome de Jesus e não deixe mais o inimigo te atormentar. Agora, celebrando a liberdade, na certeza que não há condenação no mundo, essa não é a pior. Que não há acusação do inferno, essa também não é a pior. Sabe qual é a pior? A que vem a seguir. 1 João capítulo 3, versículo 20. Essa é a pior. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Sabe qual é essa? Em outra versão vai dizer, porque se o teu coração te culpa, maior é Deus do que o teu coração. E Ele conhece todas as coisas. Então, a maior ameaça não é a condenação que vem do mundo, não é a acusação que vem do inferno, mas é a culpa que vem do coração. Às vezes Deus já perdoou, até mesmo o inimigo já não está mais nem acusando, porque é latente e evidente que a pessoa foi perdoada, mas às vezes a pessoa não se perdoa. A culpa condena a própria pessoa. Judas se suicidou, tirou sua vida de remorso. Alguns estudiosos acreditam que se ele fosse capaz de se arrepender, Deus também seria capaz de perdoar. Mas a culpa falou mais alto. Quantas pessoas são tomadas por um sentimento de culpa, se tornam escravas, aprisionadas por esta culpa. Às vezes a gente atende pessoas no aconselhamento cristão. Existem pessoas tão más, se tornaram amargas por causa de um sentimento de culpa que fica trucidando aquela pessoa
ao ponto de que ela não consegue mais ter liberdade, porque o seu coração fica lhe acusando, lhe acusando. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com o mundo, é com ela. Ei, se perdoe. Aceite o perdão que vem de Deus. Pare de viver se lamentando com lamúrias. Pare. Se você fez o que fez na época da ignorância, se perdoe. E se você fez o que fez ainda consciente de que era um erro, confesse. Sabe o que é que falta? Fé. Porque se houver fé, a pessoa vai se libertar. Ela vai dizer: olha, perdão não é um mérito. Perdão é uma dádiva divina. É uma graça de Deus. Então eu acredito. Não em mim, mas no sangue de Jesus. No sangue de Jesus. No sangue de Jesus. Tem pessoas enterrando seus talentos, tem pessoas tirando suas vidas, porque simplesmente o seu coração lhe culpa. Lhe culpa. Porque se o coração te culpa, maior é Deus do que o teu coração. Um dia eu fui conversar com um jovem estava arrasado, arruinado. Ele disse: pastor, minha vida não tem mais solução, eu não tenho mais esperança. Eu pensava até em suicídio. Eu disse: acredite. Ele disse: pastor, se o senhor soubesse o que eu fiz, o senhor não ia dizer acredite. E ele disse: o que eu fiz, pastor, é tão grande, é tão grande, é tão grande, que o senhor nem imagina. Aí eu disse: olha, eu não sei o que você fez, realmente não imagino, e nem quero saber. Eu só quero te dizer uma coisa: existe algo sim que é maior do que o teu pecado. Existe algo sim que é maior do que o teu erro. É o desejo de Deus te perdoar, de te purificar novamente. Basta tão somente você crer e acreditar, receber e viver esse perdão. Amém, irmãos? Não há pecado tão terrível, tão grande, que o amor de Deus não seja maior ao ponto de perdoar, a não ser que a pessoa não queira. E eu tenho uma teoria particular comigo mesmo, particular a redundância, perdoe a redundância, particular comigo mesmo. A teoria é que só vai para o inferno quem quer. Só vai para o inferno quem disser: eu quero ir para o inferno, e pronto. Porque eu acredito que todos, uma hora ou outra, vão ter a chance de ouvir falar de Jesus. E aí sim ela vai determinar se ela quer o perdão ou não. Porque essa graça de Deus, ela é tão extraordinária, né? Ela nos alcança de uma forma tão especial. É praticamente irresistível o chamado. É aí onde a gente se prostra, se curva. Como disse o salmista, o profeta Jeremias: persuadiste, ó Deus, persuadido eu fiquei. Persuadiste-me, ó Deus, persuadido eu fiquei. O Senhor foste mais forte, o Senhor prevaleceu. Jeremias está brigando com Deus. Depois ele diz: tá bom, Deus, eu me rendo, seja feita a tua vontade. Foi o que Jesus disse a Paulo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Se renda, se entregue. Aí a pessoa, quando está ciente de que não há como fugir de Deus, se esconder de Deus, ela se rende. Eu acredito que todos aqui tiveram essa experiência, senão não estaria aqui. Eu só quero concluir dizendo que não é terapeuta que liberta, não é psicólogo, não é psiquiatra, não é psicanalista que liberta. Tem pessoas gastando fortunas com profissionais, e eu não estou sendo contra os profissionais, eles são até importantes, mas existem áreas da sua vida que você não vai encontrar auxílio por meio de terapias e de medicamentos. Sabe por quê, meu irmão? A cura é uma pessoa, e o que vier além dessa pessoa é placebo, ilusão.
A cura é uma pessoa e essa pessoa tem nome. É Jesus. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36, Jesus diz: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Então quem é que liberta? É a verdade. Quem é a verdade? João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí em João 8, versículo 36: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é advogado que liberta, não é juiz que liberta, é Deus quem liberta. E quando Deus liberta, verdadeiramente sereis livres. Não é médico que te liberta da tua doença, é Deus que liberta. Amém? É terapeuta que vai te libertar dos teus traumas, é Deus. Não é centro de reabilitação que vai te libertar dos teus vícios, é Cristo. Cristo, e verdadeiramente sereis livres, verdadeiramente livres, livres de verdade. Agora, livres para quê? E aqui eu quero concluir. Se terminar essa mensagem aqui, eu acredito que seria sem nenhum sentido, porque deve haver um motivo maior para que Deus nos faça livre, não é? Concorda comigo? E esse motivo se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Você que foi liberto, você que é livre, agora aprenda para que você foi livre. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Você foi liberto, você é livre. E você é livre, sabe para quê? Sabe para quê? Para servir. Você é livre para servir. Você é livre para servir. Eu conheci uma senhora chamada Dona Antônia, lá na entrada do Maracujá, em Igaraçu, em Recife, no período que eu comecei a cuidar da igreja com 20 anos. Ela tinha quase seus 60 anos. E eu: Dona Antônia, vai contar testemunho hoje. Ela queria contar o testemunho todo dia e tinha história para contar. E ela era mãe de chiqueiro, né? Porque mãe de santo é essa mulher aqui que é minha mãe. Mãe de santo são Vivi, mãe de uma santa, né? Jamile está ali, são as mães servos de Deus. Ela era uma feiticeira, ela era macumbeira naquela região e todo mundo tinha medo dela. Jesus foi lá e alcançou e mudou e transformou a vida dela. Lindo. Mas quando ela ia testemunhar, quando ela ia dar testemunho dela, ela dizia: eu fazia isso. Irmãos, ela passava 7 dias sem tomar banho. Passava dias só tomando sangue de animais. Eu fazia isso, 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 eu fazia isso. E quando eu chegava: irmã, a senhora pode ficar hoje na recepção? Ah, pastor, hoje eu estou tão cansado. Irmã, a senhora pode vir para a vigília? Ah, pastor, hoje eu estou tão mal. E ela tinha um grande testemunho acerca do que ela era antes de Cristo, da libertação, mas não tinha um grande testemunho para contar do que ela se tornou depois de Cristo. Você entende o quanto isso é importante? Tão importante é o que você era, como também o que você é hoje. Você foi livre para servir, meu irmão. Como foi o nome do sanfoneiro que esteve conosco aqui na festa da colheita? Alguém lembra? Delito. Cheguei para o senhor Saulo. Conheço há tão pouco tempo o Saulo e parece que a gente já se conhece há décadas. Penso, Senhor amado, que eu gosto muito. A gente troca muitas ideias. Senhor Saulo, o senhor gostou do testemunho do Nelito? É forte, né? Deus tirou ele daquela banda. Como é o nome da banda? Brucelosos. Deus tirou ele daquela banda, fama, sucesso, tudo, ele se converteu. Aí Saulo disse bem assim: bonito não era o testemunho que ele tinha, é o testemunho que ele tem. O mais bonito é o que ele está fazendo hoje para Jesus.
Eu olhei para Saulo e disse: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Você foi liberto para servir a Deus em amor, servir o próximo em amor. Ou quando você for contar o seu testemunho, você só vai dizer: eu era assim, assado, fazia isso e isso. Aí a pessoa: e hoje? Hoje eu estou vivendo nos 3 S, irmão. Quais são esses 3 S? Sentado, servo, sentado e satisfeito. Ah, miséria. Ah, miséria. Servo, sentado e satisfeito. Quando na realidade os 3 S são quais? Servo, santo e salvo. Né? Servo, santo e salvo. Então, meu irmão, vamos fazer algo para Jesus. Seja desafiado nessa noite, para que através da sua liberdade você venha libertar outros. E precisa conhecer esse Cristo vivo que livra e que liberta. Que você venha ser útil na casa de Deus, que você venha procurar fazer algo na casa de Deus. A Bíblia diz que os anciãos, até na cães, na velhice, dará frutos. Que você venha se envolver com Deus, que você venha procurar, sabe, fazer algo produtivo para Deus. Porque do que adianta dizer: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi uns aos outros. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Quem não trabalha dá trabalho. O que é que a Bíblia está dizendo aí? Posso fazer uma interpretação aqui bem sintetizando? Que esse texto está dizendo: quem não trabalha dá trabalho. Deixa eu interpretar aqui para você. Antes servir uns aos outros. Quem não serve a Deus em amor, quem não serve aos outros em amor, sabe o que é que vai acontecer? Vai dar lugar à carne. É isso que está dizendo. Quem não serve vai dar lugar à carne. Vai ficar com o coração frágil. Vai ficar com a mente vazia. E por qualquer coisinha vai se inflamar, vai se ofender, vai se machucar. Mas, meu irmão, quem está trabalhando não tem tempo a perder. É igual a Neemias. Diga a Tobias e a Sambalate que eu estou fazendo uma grande obra, que não posso parar, não posso parar. Dizendo que você vai ser pastor? Não, irmão. Estou dizendo que você vai pregar, que você vai cantar. Hoje parece que fizeram uma máquina de xerox. Se você coloca um obreiro, só sai pastor. Coloca um obreiro, só sai pastor. Cadê os missionários? São os mestres, os evangelistas. Não é? Não significa que você vai... Não, que significa que você vai ser útil na casa de Deus. Não sei como, mas a sua liberdade fará sentido quando você estiver vivendo a liberdade para fazer com que outras pessoas também possam ser livres. Você entende isso? Você vai viver a sua liberdade servindo para que outros também possam ser livres. Foi isso que Jesus fez. O Filho de Deus se transformou em filho de homens, para que os filhos dos homens possam um dia se transformar em filhos de Deus. Ele deixou o céu e veio para a terra, para que um dia pudéssemos também deixar essa mesma terra e subir aos céus. Sendo rico, se fez pobre, para que nós que somos pobres, um dia venhamos ser ricos, como Ele é. Sendo Senhor de tudo, se fez servo de todos, para nos dar a salvação. Assumiu a cruz para nos oferecer a coroa de glória. Morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida eterna. Ele fez da sua liberdade a nossa liberdade. Vamos fazer da nossa liberdade a liberdade de tantos outros que precisa conhecer que Jesus livra e que Jesus liberta. Celebre a sua liberdade, amém?
Celebre a sua liberdade, celebre a sua liberdade e cante e adore e diga: eu sou livre, Jesus me livrou, mas Jesus me livrou para libertar. É o que está escrito. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de anunciar o evangelho daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tantos privilégios, né? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, responsabilidade, missão, a fim de anunciar o evangelho daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus te curou para que você venha curar. Jesus te libertou para que você venha libertar. Jesus te salvou para que você venha anunciar a salvação. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.